Então, por exemplo, se todo mundo tivesse 1,77 m, todas as distâncias seriam zero, e aí o desvio absoluto médio seria zero, mostrando que não tem dispersão. Então a gente vê que realmente o desvio absoluto médio é uma boa medida de variabilidade. E aí vem uma questão seguinte, daqui para cá foi uma espécie de evolução matemática. O operador de módulo, que é o que a gente usou para tirar esse sinal de menos, na matemática não é muito conveniente, não vou dizer aqui porquê, mas não é muito fácil de ser manipulado em termos de operações matemáticas um pouquinho mais chatinhas, tipo derivada, integral, coisas desse tipo. E por conta disso a gente prefere optar por uma outra operação que também tira o sinal de menos, que é o simples elevado ao quadrado. Se eu pego menos 1 e elevo ao quadrado, vira mais 1. Se eu pego menos 2 e elevo ao quadrado, dá mais 4. Só que aí, consegui tirar o sinal de menos, mas as custas agora eu tenho uma medida quadrática. Ou seja, o 2 passou a ter peso 4. Aquela distância que era menos 2, passou a ter 4 vezes o peso daquela distância que era menos 1. Será que isso é justo? Entre aspas, né? Mas matematicamente isso tem algumas vantagens. Mas pelo menos aquela questão de tirar o sinal de menos foi resolvido. Então o que vai acontecer? Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 14 ao quadrado dá 196. Acho que é 196. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. Menos 10 ao quadrado, 100. Aí eu teria 20 valores aqui embaixo, que seriam o quadrado desses 20 aqui. Somo tudo. E, entre aspas, dividiria por 20. Tá? Mas na prática a gente não vai dividir por 20, a gente vai dividir por 19. Sempre tem alguma coisa debaixo da manga, né, que os matemáticos tiram. Então, na verdade, a gente faria a soma dessas coisas ao quadrado, só que em vez de dividir por n, a gente vai dividir por n menos 1. No nosso caso, 19. Já vou explicar por quê. Mas entenderam a ideia? Então, como que aconteceu? Somando aquilo tudo ao quadrado de 938, dividido por 19, deu 49,368. Aqui o desvio absoluto médio era 5 centímetros. Faz sentido essa unidade, centímetro. Eu estou, em média, distante dos 177 centímetros, de 5 centímetros. Aí eu olho a variância. Qual é a unidade de variância? É aquela unidade elevada ao quadrado. Que eu estou levando ao quadrado isso aqui tudo. Isso aqui é tudo centímetro. Quando ele eleva ao quadrado, dá centímetros quadrados. E aí significa, olha, a variância de altura é 49,368 centímetros quadrados. O que significa isso? Isso aqui é a unidade de área. Não é a unidade de altura. Como interpretar isso? Tira raiz quadrada. E aí chega no desvio padrão. E aí o desvio padrão deu quanto? 7,026. Não é igual ao desvio absoluto médio, mas pelo menos é comparável. É mais fiel, né? Ele é mais, não é nem que seja mais fiel, mas ele é plenamente representativo quando a distribuição é normal, quando é gaussiana. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Para que a gente gastou tanto tempo para chegar nessa questão de levar ao quadrado, dividir por 19 em vez de 20, essas coisas todas? Porque se a gente tem um fenômeno que é gaussiano, normal, basta conhecer média de desvio padrão. Conhecendo somente essas duas coisinhas, entre aspas, eu conheço o fenômeno como um todo. Posso até esquecer os indivíduos, entre aspas. E esse é o grande problema da estatística, às vezes. O indivíduo acaba tendo pouco valor conceitual. A gente acaba esquecendo que não necessariamente um camarada que tem uma pressão de 140, ele é doente. É simplesmente um ponto que está lá fora um pouquinho da curva, mas existe uma probabilidade dele ser normal e ter aquela pressão. A probabilidade é pequena? É. Aí já que a probabilidade é pequena, eu prefiro dizer que ele não é do grupo de normais, ele é do grupo dos hipertensos. Eu tenho menor probabilidade de errar se eu disser que ele é do grupo de hipertensos do que se eu disser que ele é do grupo de normais. E aí a gente prefere alcunhá-lo de hipertenso. Isso é o que acontece na prática. Eu estou dando um exemplo grosseiro, mas a gente tem que tomar cuidado realmente com essa questão do indivíduo. A gente perde um pouquinho, se torna um pouquinho frio, né, na hora de lidar com o número. Por isso,
Óbvio que não é o caso de vocês, mas quando eu falo na graduação, eu de vez em quando dou uma alfinetada nisso. Pessoal, quem é que vai sair dessa questão numérica e passar para o indivíduo? É o profissional, são vocês. Eles é que têm que já irem aprendendo que livro, o melhor que seja, a Bíblia da medicina, vai ter lá um monte de padrões que não necessariamente vão acontecer no paciente que eles estão analisando. Por quê? Porque aquilo tem a ver com a maioria, com, como a gente fala, exemplo de livro. Mas dificilmente, vocês são muito mais peritos do que eu, vocês têm sempre um quadro que é olhar a página tal do livro e dizer, olha, você está aqui. Não é assim que acontece. Esse sentimento vem só com a experiência, realmente, que a estatística só pode ajudar. Ela não tem como substituir nada, obviamente, não tem nada dessa intenção, mas ela não é capaz de estar, como a gente falou desde o início, livre de erro. Ela sempre minimiza, ou busca minimizar a probabilidade de erro, mas não elimina. O erro sempre vai, infelizmente, vai fazer parte da nossa vida. Então nós temos agora pelo menos dois valores comparáveis. Conhecendo-se a média, 177, e esse desvio padrão 7, em torno de 7, se a nossa variável for gaussiana, eu praticamente representei ela plenamente. Ok, tudo bem? Rapidamente, deixa eu só tentar explicar o motivo desse N-1. Não dá para demonstrar, eu só vou tentar mostrar para vocês. E isso é uma coisa muito interessante. Eu coloquei o nome da variância S2. Tá? O x aqui é só para dizer que é a variância da variável x. E a média, no slide anterior, a gente colocou como x barra. São dois valores que eu calculei, com base nessa amostra de 20 indivíduos. Ah, estou feliz da vida? Conheci a média e a variância? Não, não estou feliz da vida. Quem que eu gostaria de conhecer? Nada contra os 20 indivíduos. Se bem que com esse aqui eu posso até ter contra, porque são indivíduos virtuais, né? Mas nada contra o fato de a gente estar analisando só alguns indivíduos, mas a gente não se satisfaz só com isso. Nós gostaríamos de entender sobre a população. Então, para aquele x barra, ele é a média amostral. A gente coloca esse símbolo x barra de média amostral. S2 é variância amostral. Ou seja, aquilo que eu descrevi da amostra. Média e variância da amostra. Existem, a gente não conhece, mas existem, dois valores, entre aspas, virtuais, que é a média da população e a variância da população. É a tal da verdade, que eu não tenho como conhecer, a não ser que eu analisasse a população com instrumentos excelentes, perfeitos. Né? Então existe essa verdade, e a gente vai denominá-las, essas duas verdades, com dois símbolos diferentes. Para a média, costuma-se utilizar a letra grega mi, minúsculo, que ele parece um uzinho com um rabinho do lado. E para a variância é um sigma, que parece um O com uma extensãozinha para cima. Sigma 2, no caso, sigma ao quadrado. Então, o x barra nada mais é do que uma estimativa do mi. O S2 nada mais é do que uma estimativa do sigma 2. Se eu quero estimar meu sigma 2, quem eu deveria colocar como sendo o ponto de referência para calcular essas distâncias? Quem deveria ser? Aqui eu coloquei, ó, esse camarada aqui está mais baixo da média de 4 centímetros. Mas essa média é a média desses 20. Quem eu deveria colocar como meu ponto de referência para saber o quanto que esse indivíduo é mais baixo do que a média? Não, a média da população. Que eu não conheço. Mas, teoricamente falando, ela deveria ser o meu ponto de referência. Ah, eu não conheço, não vou fazer nada? Não, não significa isso. Eu não conheço, vou usar quem eu posso conhecer. X barra. Mas isso vai me trazer alguma implicação. A implicação do fato de, em vez de colocar o mi aqui, eu colocar o x barra, é que, em geral, esse somatório aqui tende a ser subestimado. Tende a ser menor do que aquilo que aconteceria se eu utilizasse o mi.
valor que deveria ser utilizado lá. Estão acompanhando a ideia? Ou seja, usando quem eu posso usar, que é o x-bar, esse somatório tende a ser menor do que aquilo que daria se eu usasse quem eu deveria usar, que é o mi. Pelo fato desse somatório ser menor do que deveria, o denominador eu ponho menor do que deveria. Em vez de ser 20, eu vou usar 19. Vou colocar em menos 1. Ah, Kaji, por que menos 1? Aí tem a matemática que mostra que esse menos 1 compensa essa subestimativa e resolve um pouco essa tendenciosidade do estimador. E aí eu tenho um estimador não tendencioso. Continua sendo uma estimativa, mas é uma estimativa que não tende a subestimar a verdade. Ela está sempre em torno da verdade. Entenderam a ideia? Meio qualitativamente falando. E agora, finalmente, acho que dá tempo, então, eu acho que dá tempo, coisa rápida. A última medida de variabilidade, ela se baseia na outra definição razoavelmente parecida com a da mediana, que são os chamados percentis. O que é um percentil? A gente diz que um percentil de P% é o valor abaixo do qual se encontram P% dos indivíduos. Então, entre aspas, a mediana seria também um percentil. Percentil de quantos por cento? 50. A mediana não é um valor que se coloca 50% abaixo? Então, no fundo, a mediana seria um percentil também. Mas como a gente coloca o percentil mais para medida de dispersão, e a mediana está lá no meio, a gente não enquadra a mediana como sendo um percentil, mas o conceito dela é um conceito de percentil também. Seria, entre aspas, um percentil de 50%. Tá bom? Só que a gente não quer ver nada no meio, a gente quer ver as coisas que estão mais próximas das pontas. Então eu quero algo que está perto dos valores mais baixos e também algo que está perto dos valores mais altos. Normalmente a gente pega pares de percentis. Um par muito comum é esse par aqui, o de 10, o percentil de 10% e o percentil de 90%. Então eu tendo esses dois valores aqui, os dois valores, o percentil de 10% e o percentil de 90%, eu diria, olha, 10% são menores do que o valor de percentil de 10% e 10% são maiores do que o percentil de 90%. Estão acompanhando? Outro par de percentis muito interessantes são esses dois aqui, o de 25 e de 75. 25% como sendo um quarto dos indivíduos são mais baixos do que o percentil de 25% e um quarto dos indivíduos são mais altos do que o percentil de 75%. Tá? Eu tenho 50% dos indivíduos lá no meio. Por essa questão de dividir em quartos a distribuição dos indivíduos, eles são chamados de quartis. Esse aqui é o chamado primeiro quartil, ou quartil inferior, e esse aqui é o terceiro quartil, ou quartil superior, que a gente denomina por esses símbolos Q1 e Q3. Tá? A gente já vai aprender a calcular, como obtemos, um exemplozinho rapidinho. E, na verdade, a medida de variabilidade baseada neles é a chamada distância interquartil, que é a diferença entre o Q3 e o Q1. Então vamos colocar isso em exemplo que fica mais fácil. Nossos 20 indivíduos, ordenamos do menor para o maior, tal como a mediana. O conceito é igual da mediana. Então, entre aspas, os passos a serem seguidos são os mesmos da mediana. Só que a mediana buscava colocar metade de um lado e metade do outro. Os quartis vão colocar 75 para o lado e 125 para o outro. Tá? E aí eu vou colocar para vocês um métodozinho bem interessante que inclusive vai valer para a mediana. Vamos chamar de método da régua. É como se cada indivíduo ocupasse uma posição numa régua. Essa régua começa lá, o zero da régua está lá no primeiro indivíduo e o último indivíduo está ocupando a última posição. Então, quantos metros? Vamos supor que essa régua fosse de metro. Cada negocinho desse fosse 1 metro. Um indivíduo está distante do outro de 1 metro. Quantos metros de tablado, digamos assim, os indivíduos vão ocupar?
19. Concordam com isso? O primeiro está no início da régua e o último está no 19º metro da régua. Por isso a gente consegue incluir os 20 indivíduos. Sim? Então eles ocupam, a distância máxima entre eles é de 19 metros. Mediana. Pega o 19 e divide por 2. Quanto dá? 9,5. Então na minha régua, o 9,5 está aqui, entre o 9 e o 10. Então a minha mediana também está entre o indivíduo que está na posição 9 e o indivíduo que está na posição 10. Tal como a gente tinha feito antes. E ela vai colocar 10 indivíduos para um lado e 10 indivíduos para o outro. Ela está exatamente ao meio termo. É o 9,5. 9, 9,5, 10. Então o 9,5 é 176 mais 177 dividido por 2. 176,5, como a gente tinha visto antes.